Saudações, aventureiros! Iniciando aqui mais um vídeo, mais um episódio, mais um capítulo do Top 5. Dessa vez com os poderosos chefões. Você que quer montar aí a sua aventura em D&D, quinta edição, e está cansado de usar os mesmos vilões, os mesmos chefões, a gente vai trazer aqui 5 criaturas subestimadas e podem ser utilizadas também como os chefões da sua campanha. Então, galera, o primeiro que a gente vai falar é o Aboleth. É uma criatura aberração, bem, acho que até conhecida de certas pessoas. Eles são basicamente o que vocês acham que são criaturas mais Cthulhuanas, sabe? Do estilo Cthulhu. Eles são criaturas que mexem com a mente das pessoas, prometem segredos, prometem poderes e tudo mais. Eles não são tão fortes fisicamente comparado com outros bosses, como um dragão ou alguma coisa, mas eles são criaturas manipuladoras e terríveis. Eles são inteligentíssimas, eles nunca esquecem. A sua lore é relacionada aos deuses antigos, onde eles batalharam com os deuses há muito tempo e perderam. Então eles meio que se espreitam nos lagos, rios, mares e covas desse tipo, covas submarinas, e meio que atacam a população de cidades, vilas e coisas próximas. Então, para ser aplicado numa campanha onde a água seja um fator importante nesse caso, não é isso? Exatamente. Eles são criaturas que podem se projetar projetar ilusões através de pulsos d'água. Eles conseguem também deixar a água do seu alcance a mais ou menos a de uma milha, que ficam imbebíveis para seus inimigos. Eles podem controlar a população até nesse naipe de não Bom, conseguir beber água. isso dá gancho para diversas aventuras aí. Exatamente. Você pode simplesmente narrar que algumas pessoas estão desaparecendo numa vila, que elas estão agindo mais estranhas. E sem saber, essas pessoas já podem estar sob o controle do Aboleth e podem estar trabalhando para ele. Você pode fazer um clima de intrigas e coisas relacionadas a descobertas, a exploração. É uma campanha que pode ser bem didática, mas relacionada a vários, não só combate, né? Pode até pegar o gancho da água suja também, essa água imprópria, né? A população que tem aquela reserva de água, essa criatura chegou, se apossou disso, e está Exatamente. mudando o ambiente, isso pode se tornar um gancho para os aventureiros irem lá e identificarem o porquê a água está se tornando não própria para consumo, né? E exatamente, os desaparecimentos, pessoas agindo estranho, todos vítimas da fala do Aboleth, como a gente diz aqui em Pernambuco, a fala. Ele é bastante. Ele não é tão forte fisicamente, você colocar ele como uma boss fight com seus aventureiros. Mas para nível 5, nível Ele 6, obviamente ele vai perder. Se você simplesmente deixar seus aventureiros baterem nele. Então ele é mais usado na questão da enganação, tentar colocar um aventureiro contra o outro, coisas desse tipo. dá para explorar o terror, no caso, numa Exatamente. campanha que tem essa criatura. Você não vai colocar diretamente os personagens no combate, mas você vai brincando ali com as emoções, deixa a curiosidade para ser um elemento de surpresa ali, que eles vão tentar descobrir o que é que está acontecendo, por que está tudo tão estranho, tão diferente. E aí, no final, você revela que é essa criatura. Seria basicamente a sua versão de Call of Cthulhu no D&D. E o interessante do Aboleth é que ele, quando ele é assassinado, quando ele é morto, ele pode reviver em outro plano. Pode ser no Far Realm, entendeu? No outro plano, ou no plano elemental da água, a escolha do mestre. Basicamente um Lich. É muito difícil de finalizar o Aboleth Cthulhu. Pode voltar com mais informação e tentar atacar a parte de outro jeito. E em quarto lugar, nós agora temos a Naga. A Naga é uma criatura ali, ofídea, não sei, que parece uma serpente, certo? E as Nagas foram criadas ali para serem guardiães. Então essas criaturas, elas ficam ali em posse de tesouro, de conhecimento arcano, e elas têm ali os seus lacaios dentro dos seus covis para deixar que tudo ali mantenha protegido, certo? Bom, elas são inimigas naturais daquela raça do Anti, aquele povo meio serpente de imagem. Não é porque ela tem essa aparência serpentiforme que ela vai ser amiga de todas, aliada de todas.
todas as outras serpentes, no caso. As criaturas com os mesmos traços. Mas ela pode subjugar alguma outra criatura dessa e torná-la um lacaio também, dependendo do objetivo final, talvez eles possam ser aliados. Então, para você que procura ali uma campanha dentro de um templo esquecido, numa floresta, numa selva, ou, sei lá, num templo Uma muito campanha tempo abandonado, bem asteca, meio inca, aquela temática. essa pegada aí é uma boa pedida da Naga. E ela tem umas habilidades que tornam ela uma possível chefona. Ela conjura magia, então ela pode conjurar desde rogar maldição, banimento, parede de chamas. Então ela consegue manter ali, fazer com que o combate fique bem dinâmico. Fica aquele lance de só morder, esmagar, morder, pancada, não. Ela é uma conjuradora nata. E lembrando que você, como mestre, você pode colocar outras magias no seu repertório, dependendo do que você quer fazer com ela. Sim. Que tipo de monstro você quer criar e colocar como adversário. Sabe como aquele Silver Barb chato do seu player? Pronto, essa Naga também pode. Exatamente. Como ela é conhecida por absorver esses conhecimentos arcanos, nada impede que ela tenha aprendido alguma magia ao longo da vida dela. Exatamente. Bom, e ainda tem uma coisa que torna a Naga um pouco mais difícil. Elas são criaturas imortais, certo? Então, seu grupo foi lá, derrotou a Naga. Conseguiu ali zerar os pontos de vida. Você acredita que ela possa ter morrido, mas engano seu. A Naga ela tem uma habilidade do seguinte: ela consegue retornar. O espírito dela vai, mas ele consegue encontrar outro corpo. Ela consegue crescer novamente em até 1d6 dias. Então, seu grupo derrotou a Naga, o mestre vai lá, gira um d6, ó, tirei 1. Então, no outro dia, a Naga já está de volta. Então, aqueles aventureiros que decidiram fazer um descanso curto, um descanso longo naquele tempo mesmo, achando que não teria mais problema, a Naga já volta no outro dia. Então, a dica: façam tempos grandes, beleza? Faça o porvir da Naga enorme, para que demore pelo menos ali uma semana para que eles consigam sair, para que a Naga volte. Bom, vocês podem colocar ela também para guardar alguma coisa, algum segredo. Ou algum tesouro. Outro ponto também, beleza. Ela volta em até 1d6 dias, mas sabia que tem só uma única forma de acabar com isso de vez? Qual seria essa forma? A magia desejo. Então, a única forma de você se livrar permanentemente de uma Naga é utilizando a magia desejo para remover essa habilidade dela. E aventureiros nível baixo não vão ter desejos, Exatamente. fora algum item especial que faz parte, que possa fazer parte da narrativa que o mestre deu a eles, ou eles vão ter que esperar até o final da campanha, caso cheguem até lá. Imagina só se essa Naga, dentro do tesouro dela, tá lá no meio um anel de conjurar desejo. 3 desejos, a partir de Nossa, 5 que pessoas, delícia. quem é que vai ter desejo pra todo mundo? Não vai. Será que os aventureiros iriam gastar um desses desejos para dar fim total a essa Naga? Eu não usaria. Ou iriam usar para benefício próprio? Usaria pra aumentar meus status. Vai que o objetivo final da missão seja acabar permanentemente com essa Naga. Tá lá a forma de acabar com isso no tesouro dela. E aí fica aí várias ideias para vocês utilizarem. Isso dá um bom gancho de missão também. A Naga é muito boa para ser um chefão. E como ele é uma criatura mais mística, mais relacionada a isso, você pode até colocar que outros humanos, outros humanoides, a venerem como se fosse uma deusa. Sim. Inclusive, eles podem fazer isso até com a Bolef também. É exatamente essa questão do monstro achar que ele é uma divindade, tem que ser cultuado, que ele pode se tornar um poderoso chefão. E aí, o fato da Naga de ela sempre voltar, e aí, depois de alguns dias eles acreditarem que vai certamente reforçar nisso. essa divindade dela. Exato. Peguem essas dicas aí. E agora vamos para o terceiro lugar. Bom, imagina, Billy, tu tá num corredor, de um túnel, de uma caverna. Do nada algo se aproxima. Eu ataco. Calma lá, cara. Calma lá. Muitos iriam fazer isso. Mas aquelas assadas firmes no chão e do nada um monstro de um olho só brilhando em tua direção. Não é esse aqui. Muitos vão parecer, vão pensar que seja um observador, mas não é. É o Nótico. Então, o Nótico nada mais é do que aqueles magos que
tiveram aquela sede de conhecimento exagerada, começaram a pesquisar coisas profanas, ter conhecimento demais, querer saber muitos segredos e acabaram recebendo a maldição. Você pode colocar que foi por algum lich, por Vecna, por alguma outra divindade. E aí esses magos, eles tiveram seu corpo ali deformados e transformados em aberrações, que é esse nótico, uma criatura corpulenta, meio com a pele aparentemente escamosa, pode ser um olho só, com os espinhos na dorsal. E essa criatura, ela consegue saber um segredo dos personagens. Então você pode trabalhar na sua campanha com a parte psicológica. Então o Nótico ele tem uma habilidade que você faz um teste de enganação resistido à intuição do Nótico. E ele consegue descobrir um segredo seu. Então o Nótico ele já pode ter feito isso com algum outro personagem, por exemplo, de saber o segredo de um rei, o segredo de algum outro mago. E talvez a missão dos jogadores seja dar fim para que esse segredo morra de vez. Ou até vocês encontram ele e ele sabe um segredo do grupo e não deveria ser revelado. E aí vocês vão ter que dar Aquele guarda que vocês mataram na cidade, o Nótico pode saber. aquele sequestro que vocês fizeram, aqueles itens que vocês roubaram, talvez o Nótico possa pegar isso e usar contra vocês, certo? Ou até então, vocês estão indo atrás de um mago poderoso para buscar conhecimento, para buscar alguma informação, e quando chegam na torre desse mago, vocês se deparam com o Nótico. Mas não sabem que foi aquele mago do passado famoso que acabou se transformando no Nótico. Pode ter essa Torre de reviravolta. mago, ela pode ser entupida de armadilhas mágicas, Sim. armadilhas normais, que são usadas para guardar o segredo desse. E o Nótico ele tem uma habilidade também, que ele tem um olhar pútrido dele. Então ele consegue ali usar o olhar para causar dano necrótico, transformando a carne ali dos seus adversários em carne pública. Então vocês podem trabalhar com bastante reviravoltas nesse Nótico. Ele é muito bom para uma campanha de nível baixo, por exemplo. Então, os personagens ali no nível 1, no nível 2, no nível 3, cabe perfeitamente para vocês enfrentarem o Nótico. E também ter acesso aos primeiros itens mágicos, eu colocaria dessa forma, entendeu? Então, eles vão até o covil desse Nótico e lá conseguem derrotar ele, conseguem descobrir os segredos, conseguem ver que ele era o mago que estava procurando, enfim. E lá encontrar alguns itens mágicos sob posse desse Nótico. Ele acumula aquele guarda lá. Então, Ele pode ser o primeiro boss de uma campanha de Isso. começo, sabe? Aquelas mini campanhas antes da campanha começar, que você pode colocar para situar seus personagens a saber como aprender a jogar D&D. Pode ser ou usado. até também deixar o Nótico vivo, poderia ser usado, e trabalhar junto com ele para descobrir o segredo de algum outro personagem mais à frente no futuro. Vocês, eu vou trazer um cara aqui para você tentar descobrir o segredo dele, e se você fizer isso, a gente recompensa com item mágico, com algum outro segredo. E os Nóticos, eles são loucos por conhecimento. Então vocês podem trocar essa informação. Você pode vir com uma informação muito válida para ele, em troca de você levar alguém lá para ser uma isca e esse Nótico tentar buscar o segredo, extrair daquela criatura que você tanto quis saber. Então, tem inúmeras formas de vocês usarem essa criatura, é maravilhosa. E muita gente acaba subestimando o Nótico, bota como um personagem qualquer perdido lá e atacam, e você não consegue descobrir as habilidades dessa criatura e os segredos por trás desse monstro. Beleza? Então, galera, o segundo monstro a gente pode falar é da Esfinge. Eu acho que todo mundo já conhece uma Esfinge, mas muitas vezes ninguém usa ela como chefão. Eles usam mais como coisa de side quest, coisa de vai lá pregar uma informação com ela e pronto. Mas muitos poucos sabem que elas podem ser bosses poderosos. Até porque elas são criaturas guardiãs, vindo dos deuses, tudo mais. Elas guardam conhecimento, mas também podem guardar tesouros. Sim. Elas são criaturas fortes fisicamente, elas podem dar trabalho para sua parte, dependendo do nível. E elas têm seus testes mágicos. E quando um jogador, um grupo, eles entram nesses testes, eles estão neles até a morte. Caso não completem, morrem. E as esfinges não tem como você meio que dialogar, sair fora disso. Ou você faz o teste, ou você não faz. Exato. Então dá para trazer várias problemáticas ali para colocar o gancho da esfinge na tua aventura.
Elas podem ser até em questões temáticas relacionadas a como você gosta de uma campanha mais mitológica, mais relacionada ao Egito, à Grécia e tudo mais, vocês podem usar dos enigmas das esfinges para pegar pressas nos seus jogadores, Sim. mas também para fazê-los pensarem. Onde um encontro não é só apenas um combate, onde você simplesmente usa magia, bate no seu adversário. Enigmas podem ser poderosos jeitos de um pouco de apimentar a campanha, né? Avançar, não ficar só naquela de combate, combate, combate. Então a gente traz aqui uma opção, certo? De vilão, de chefão, que talvez o combate não seja o principal ali, seja mais a forma de raciocínio, a forma de tentar dialogar com essa criatura, que ela é muito inteligente. Então você deve prestar atenção em como seus jogadores estão se comunicando. E aí, dependendo da forma como está sendo feito ali o RP, a esfinge ela pode amolecer um pouco, ela pode facilitar um pouco, ou ela pode ser cruel com os personagens. Então, se já chegarem querendo, eu quero tal coisa, eu quero isso, serem agressivos, ignorantes, irritantes com a esfinge, ela pode tomar também uma atitude mais danosa para os jogadores. Você pode pensar também, esfinges são criaturas boas, leais e neutras, elas não seriam um chefão, não seriam um boss final. Mas sempre tem a questão do mestre pode fazer a própria campanha, né? Ele pode pegar um monstro e adaptar. O porquê Sim. dessa esfinge ser ruim? Ela pode ter caído as graças, ela aconteceu alguma coisa, foi corrompida por um Lorde Demônio ou coisa do tipo. E ela não é mais uma esfinge boa, ela é uma esfinge ruim, do mal, que muitas vezes está querendo ser cultuada como um deus. Então, talvez os seus aventureiros precisam lidar com isso. Ou não só isso, também da forma que ela talvez esteja guardando algum lugar, guardando algum tesouro, e os personagens querem a todo custo adentrar no recinto e obter o que a esfinge está lá guardando. E ela não vai deixar praticamente ninguém passar, e vocês precisam muito passar. Então, esse conflito ele pode existir tanto na questão dos enigmas, que podem até gerar um combate de acordo com o diálogo que está sendo feito ali. Então, isso é muito bom para aquele teu jogador que quer ser o brabo toda hora, ser o ignorante, quer ser o bruto, que não sabe conversar, ou que às vezes tá nem aí pro RP. Coloca uma esfinge lá, e se ele agir dessa forma, pô, Elas são spellcasters, elas usam magia, elas exato, podem fazer vários. Como a gente já falou aqui recentemente, o mestre decide quais as magias do monstro. Então você exatamente. pode colocar um banimento, botar esse cara para outro plano, um miss, uma magia de. Pra colocar ele para outro plano, exatamente. Ela tem um dedo da morte. Então, desintegrar. Desintegra. Desintegrar tudo assim dela. Acabou, se aquele cara, aquele player chato. Então as esfinges guardam conhecimento, guardam itens, pode até guardar passagem para outros planos. Então, talvez o seu grupo queira ir para outro plano, para fugir, ou até para voltar para o plano material, eles têm que passar por esse boss final, que seria as. E antes de chegar no top 1, eu vou pedir para que vocês, por favor, deixem aí nos comentários também dicas, ideias, mais vídeos que a gente pode tratar para estar debatendo aqui. E comentar também se vocês já usaram algum desses personagens, dessas criaturas. A gente quer muito ler sobre, porque a gente vê poucas pessoas, poucos mestres, no qual a gente já jogou, já jogou com vários mestres, mas é um pouco explorado dessa parte nas campanhas. São sempre as mesmas criaturas, dragões, liches, o que mais? Beholders. Ou monstros como Valor, como criaturas demônios, tudo mais, meio que já tá batido. O cara tem que pensar um pouco e pegar aquele que ninguém viu, vou tentar aproveitar, trazer o melhor dele aqui para minha campanha. E é isso que a gente está tentando trazer para vocês, abrindo a mente de vocês. Mas deixa aí nos comentários se vocês já usaram algumas dessas criaturas, se vocês não usaram, não conheciam também, a gente quer ter uma ideia de como é que está aí o conhecimento do RPG por aqui. Então, beleza, vamos agora ao número 1. E em primeiríssimo lugar, nós temos o Nagpa. Nagpa nada mais é do que uma criatura horrenda. Tem a feição basicamente de um abutre, um mau cheiro. A história conta que eram 13 magos, 13 conjuradores ali, que tentaram tirar o poder da uma divindade do seu domínio.
Então foram amaldiçoados ali pela Rainha Corvo. E aí ganharam essa aflição e foram impossibilitados ali de adquirir de forma normal, natural, mais poder. Então, vocês podem colocar na campanha de vocês que ainda existem 13 dessas criaturas ou que algumas já foram mortas pelo caminho. Então, nunca passa de mais de 13 Nagpas no ambiente, no cenário, certo? É claro que se você quiser, você pode dizer que foi 15, que foi 12, dependendo da sua história que você criar pro seu mundo. Mas o ideal é que seja um número limitado e poucas criaturas, até porque elas são muito poderosas e são muito astutas. Então, a forma de utilizar essa criatura é através ali da diplomacia, através elas são criaturas muito astutas, então elas têm conhecimento. Elas nunca vão aparecer logo de cara na campanha. Você não vai logo ver o Narco assim, não. Eles Ela trabalham nas sombras, eles meio que agem por meio de vai controlando outros ali, fantoches. controlando o povo da cidade, controlando o grupo de guerreiros, uma guilda, controlando o rei, vai trazendo discórdia, influência, ganância. Então tem todo essa estratégia política de um Nagpa ali para tentar consumir mais poder mágico, assim Mais dizer. conhecimento. E eles morrem de medo da Rainha Corvo. Então se um personagem da campanha for Um clérigo, um bruxo ali Shardakai. também, ele esteja uma ligação com a Rainha Corvo, talvez ele tenha aquela travada. Você também pode editar, dependendo se não for a Rainha Corvo no seu cenário, caso tenha outros deuses, Sim. ou não tenha deuses, você pode dizer que foi uma maldição da Shadowfell, do Pendor Sombrio ou de outro plano. E vale ressaltar também que esse Nagpa é uma criatura, um conjurador de nível altíssimo. Ele tem algumas magias ali poderosíssimas. Sem falar também que ele nunca vai estar sozinho no campo de batalha. Ele vai estar com os lacaios dele lá que ele vai mandar na frente, vai ficar de longe o máximo possível, numa posição estratégica para estar soltando as magias dele lá para matar de vez os inimigos. Então, muito cuidado quando for enfrentar essa criatura. E como a gente discutiu, como eles são magos que não conseguiram, meio que foram parados de conseguir conhecimento, as magias deles vão até o nível 8. Mas nem por isso elas são fracas. Como a gente discutiu aqui, a gente pode magia de paralisar seus alvos e magia de desintegrar. Então você pode fazer esse combo aí. Você paralisa um alvo e no próximo turno, caso ele esteja paralisado, ele é desintegrado. Já que, como vocês sabem, paralisia falha automaticamente em testes de destreza. Então, um grupo que não está dando o Nagpa o devido respeito, Sim. vai para quem, como se, sou outro boss, sou outro monstro que eu vou matar, ele é como se fosse um mago. Você pode se surpreender sendo um combate totalmente mortal. Uma outra magia que ele também tem é a enfraquecer o intelecto. Sim, essa é muito chamado de Feeble Mind. E dependendo do seu conjurador, quando você caixa nele, simplesmente ele não vai conseguir conjurar mais magias. Um abraço aí pro David, ele sabe do que eu tô falando. Exatamente, a gente já. Eu como jogador e o mestrando, ele já mestrou com Nagpa e foi quase um TPK, justamente por causa disso. Simplesmente usa o enfraquecer o intelecto no clérigo e ele não vai fazer mais nada. Exato. Intervenção divina vai ser complicada aí. Então vocês podem explorar também não só o combate, mas a parte política talvez, a parte mais social do jogo, a questão dos conhecimentos do Nagpa, dos planos dele. Pode ser que até algum momento tenha essa reviravolta de vocês trabalharem em cooperação com o Nagpa até determinado ponto. E nesse determinado ponto vocês seguirem ele querer caçar vocês depois. Ou vocês irem caçar o Nagpa e descobrirem que ele detém um conhecimento que seja importante para o fim da campanha de vocês, e talvez vocês se alinhem e no final ele traia vocês, e aí outra confusão novamente. Vocês podem brincar aí com diversas reviravoltas, e é uma criatura que quase todo mundo ignora no bestiário. Poucas pessoas sabem que tem a existência dessa criatura, e vale muito a pena colocar para jogo. Desde o começo da campanha até o final, ali até o meio, você pode estar desenvolvendo. Não colocar ele logo de cara de frente, vocês podem descobrir o nome dele, ou então ele tem um apelido, ser chamado por alguma alcunha, e ter essa fama Louro toda. José. O Louro José. Mas enfim, ou o Zé Caldudu, Talvez fique um pouco na cara. Pois é, pessoal. Então esse foi mais um vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. E o ranking no final ficou em quinto lugar Babolef, em quarto a Naga, em terceiro o Nótico, em segundo lugar Esfinge, e em primeiro o Nagpa. Se você concorda com a gente, diz aí nos comentários.
Se você acha que a ordem pode ser trocada, Ou que a gente falou besteira, existem outros também. monstros melhores que deviam ser colocados aqui, como poderosos chefões, você fala aí nos comentários. Bota aí que talvez, se tiver comentário suficiente com ideias novas aí, a gente faz a parte 2 e discute com o que vocês tiverem comentado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha. E é isso. Falou! Agora rola de novo um D20 aí, porra. Vê se dessa vez tu acerta o D20. Isso aqui, minha gente. Cadê? Ó, Pô, 20, tirou se 20. Vê se fudeu. eu tirar um. 19. Ah, tomou assim no Por rabo. pouco, isso.